Olá, estamos de volta com mais um De Noiva para Noiva, que é a nossa série de vídeos onde noivas reais contam suas experiências junto com algum profissional que participou da organização do casamento para ajudar vocês, futuras noivas. E a gente está aqui com a Marina Gemperle, que foi simplesmente a noiva que teve mais likes no nosso Instagram no ano passado. Ela passou a Kate Middleton, ela passou a Meghan Markle, todas as influencers, foi sucesso absoluto. E a Mari Mello, que organizou o casamento na Provence. Bom, por onde a gente começa? Tanto assunto que a gente tem. Nossa, muito. O casamento da Mari, no post que a gente fez no site, para quem não viu, pode acessar lá. Eu falei muito sobre o clima do casamento, que para mim foi absolutamente maravilhoso. Foi um casamento de sonho. Obrigada. Assim, tava tudo perfeito, harmonia entre os detalhes, o clima, o que eu quero dizer assim, entre as pessoas, sabe? Todo mundo à vontade. Foi uma coisa... Realmente, assim, quem viu ao vivo sentiu. Eu adorei que você foi, inclusive. Fiquei muito feliz. Mas foi uma coisa incrível. Agora, a gente sabe que organizar um casamento à distância é difícil, tem costumes diferentes, né? Então, era um pouco disso que a gente queria explorar hoje no bate-papo. Tá. Vamos começar pelo seguinte. Quando você respondeu a nossa entrevista, você falou que você tinha dois sonhos. Um era casar na França e outro casar na igreja. Sim, verdade. Quando você comunicou aos seus pais do Felipe, teve alguma resistência? Como que foi a recepção dessa ideia? Então, o meu pai não gostou muito. Por quê? Quando eu contei pra ele que a gente queria casar na França, ele falou, você é louca. Assim, todo mundo vai pra lá, os meus amigos, então eu acho que tem uma resistência por parte dos pais, no sentido de deslocar muita gente, pessoas mais de idade e tudo mais, que pra eles não é tão comum, né? Sim. Eu acho que é uma coisa mais da nossa geração, de uns anos pra cá que vem se tornando mais comum. Sim. Então, teve um pouco essa resistência dele, mas no sentido de... assim, como vai fazer pra todo mundo ir pra lá, meus amigos e tudo mais. Você teve avós que foram, uma coisa assim? Uma avó, sim, Tá. uma avó. E a minha mãe achou o máximo. A mãe falou, acho o Sua mãe é máximo. super animada, né? Super. Ela falou, acho o máximo, vamos, tal. E ela foi também nas viagens que a gente foi pra conhecer também, pra procurar o lugar do casamento. Então, Que eu falo que é uma delícia também, né? Uma vantagem de você casar fora é que você já vai curtindo ao longo do processo. Exatamente. Então, Já vai criando história também. a primeira viagem que a gente fez pra definir o lugar foi a Mari, a minha mãe, o Felipe e eu. Então foi muito gostoso, a gente se conheceu mais, eu e a Mari. E, enfim, também o Felipe teve a oportunidade de passar mais tempo com a minha mãe. Então isso tudo foi muito gostoso. E os pais dele, a mãe dele achou super legal também. E o pai dele achou o máximo, porque ele é francês, o pai. Então ele tem a família dele lá. Tá. Então pra ele foi ótimo. Vamos falar um pouco sobre a escolha do lugar? Tanto Provence como o hotel que você fez, que era, como é que chama? O Domaine de Belleville. A gente fez toda uma pré-pesquisa aqui. Aí eu procurei uma produtora local que a gente já tinha conversado, que é importante ter pela cultura, pela parte jurídica, inclusive de entender o que funciona lá. E aí a gente começou a pesquisar alguns locais e conversamos com vários hotéis para entender como que eles funcionavam, porque tem casas que a gente podia alugar e construir tudo fora. É isso que eu ia perguntar, a primeira opção sempre foi hotel? Não, a gente viu hotel e casa. O Felipe sempre quis ter convívio com as pessoas, então se a gente conseguisse um hotel que comportasse um maior número de convidados, era o ideal. Tá. Mas os hotéis, eles tinham muito problema de som. E aí a gente não podia fazer nada, nem questão de cobertura, fazer uma pista fora. Então você tinha que ficar dentro de uma sala meio de convenção. Sei. E tirava todo o charme. Então a gente teve que fazer uma triagem, chegou em várias casas, mas ainda assim, aqui não tem banheiro, aí vai o balanço dos prós e contras. O Manville foi super receptivo, desde o primeiro momento, e profissional também, né? Mas não foi um amor à primeira vista pra mim, assim. Tá. A gente foi no começo da viagem, a gente continuou, e aí deu esse tilt lá em Saint-Tropez, eu falei, vamos voltar pro Manville. Porque eu acho que de todos foi o que eu mais gostei. Tinha uma estrutura Tinha uma estrutura né? legal, eles foram super receptivos e falaram que a gente podia fazer a música até a hora que fosse e tal. Eu falei, bom, ok. Porque eles não têm vizinhos. Ah, ótimo. E aí a gente voltou pra lá.
Mas foi uma escolha muito legal, né? Não, foi ótimo, maravilhoso. né? E muitos convidados ficaram, de fato, lá, né? O hotel tava completamente lotado. Acho que tinham 120 pessoas no hotel. Só pra... Acho que a gente não chegou a comentar, foram 260 convidados. 260 presentes, sim. Então é bastante gente. Pra um Destination Wedding, é bastante gente, né? A gente se surpreendeu muito. Todo mundo que foi. Obrigada. Bom, aí falando sobre o seu outro sonho, então, que era casar na igreja. Tá. Muita gente que faz Destination Wedding acaba não fazendo um casamento religioso de fato, eu até sou uma delas. Fiz meio que um simbólico com como é que chama? Uma bênção. Diácono. Porque é complicado, negócio de papelada e tal. Como que foi esse processo? Conversou com a produtora local e ela falou, não, o padre dessa igreja, ele é super aberto. Ele é uma pessoa jovem e tal. Porque, às vezes, eles criam um pouco de dificuldade para estrangeiro casar na igreja e tudo mais. Então, assim que eu voltei pro Brasil, mandei um e-mail para ele, que ela ajudou a formular e tudo mais, falando que precisava constar. E eu tinha que contar toda a nossa história, contar por que a gente queria casar na França, porque é aquela igreja e tudo mais. E aí logo ele me respondeu, ele falou, não, eu vou te ligar. Eu falei, tá bom. Aí a gente ficou no telefone, eu e o padre, né, na França. E conversamos um pouco mais, ele falou, não, eu vou casar vocês. Você precisa, então, fazer o curso de noivos no Brasil e me trazer toda a papelada. Aí eu liguei pra Mari, eu falei, que papelada é essa? Eu falei assim, também não sei. Sim, vamos descobrir. Aí o curso de noivos eu fiz na São José, que foi uma tarde, foi super tranquilo. E eles não pediu pra eu traduzir o certificado do curso, eu só entreguei. A gente levou depois pessoalmente os documentos pra ele. E os documentos... aí eu tive que ir na minha paróquia, a paróquia mais próxima da minha casa, que é a São Pedro de São Paulo. Fiz a transferência de paróquia para a paróquia da França, então foi para o bispo e tal. Toda a igreja mesmo... Você transferiu a sua paróquia para fazer, aí depois você transfere ela de volta quando você for batizar ou tá lá? Não, porque aí lá. Porque tem ideia? Não descobri, mas pode ser batizado lá. Porque aí o bispo autoriza e é como se fizesse um ofício para a França de que eles realmente têm a intenção de casar na igreja, que eles juntaram toda a documentação provando ser católicos, para que a igreja aceite fazer o casamento. Que é isso que para eles eu acho que é mais importante, que seja validado que eles são católicos, que eles querem casar, por isso que eles querem até conversar com você para saber é oba-oba ou você realmente acredita, entendeu? Sim. Assim, a igreja, a minha paróquia, que é a São Pedro de São Paulo, fez todo o trâmite, né? Tá aqui toda a documentação. Quantas vezes vocês foram? Desculpa te cortar. Imagina. Só 3. Não. Sim. 2 antes. Então, assim, antes do casamento só foram 2 vezes. 2 vezes. A gente aproveitou para fazer uns pedidinhos pro verdade. Explicar um pouquinho como é que é. Falar então, a gente... Eu falei, agora é com ela, explica. A gente tem um pouquinho de padrinho, aí o que é padrinho, né? Então, esse negócio que você não conhece, eu tenho 42. Super legal a cara dele, mas o que isso significa? É porque pra eles só tem 2 testemunhas. Sim. Então, a gente teve que falar assim, então, deixa a gente contar como é no Brasil. Aí a Mari contou tudo. Entra assim, entra o pai, entra a mãe, nanana. Os padrinhos ficam no altar. Aí ele já assim... Nossa, mas que bom que eles sentaram, né? Não, Eles iam me matar, né? Ninguém enxergar a igreja. Exatamente, a igreja era bem bonita, eles vão tampar tudo. Deu Não, e além disso, toda a leitura e a missa foi em francês. Sim. E alguns, acho que a maior parte talvez não estava entendendo. Então, imagina, eles iam ficar entediados lá em pé. Não, foi ótimo. Enfim. Então foi ótimo. Ele foi muito solícito, isso foi uma surpresa, porque... Até ele entender e se sentir seguro, né? Porque também a gente tá mostrando uma coisa que pra ele não existe. Ele super se adaptou, deixou ter todas as entradas, ele abriu a igreja pra gente poder deixar os padrinhos como uma sala pra gente reunir, pôr lapela, dessas coisas que eles fazem, né? Ele abriu, sabe? Ele foi muito, muito solícito. E aí a gente Vamos dar o contato desse padre, Igreja Sainte-Croix. Vou escrever Padre aqui, Joseph. Não, gente, isso é maravilhoso. Não, ele foi. Não, ele foi maravilhoso. Ele falou palavras lindas, né, no dia. Lindas. Ele foi muito atencioso com a gente. O que não deu pra fazer? O que não foi feito? Cortar a moça pedindo doação. Sim. Explica isso, Mari. É porque ele falou, então quem de vocês tem uma criança que pode passar com
A cestinha de doação. doações para a igreja. A gente não Ninguém. tem doações. Não, Isso não existe. A primeira foi assim, Não. mas não, eu posso doar pra você. O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Ele, não, é obrigatório. Não, ele falou, não, é obrigatório. Não, mas não, a gente doa. E ele explicou que a comunidade assiste o trabalho dele e que ele não poderia... Deixar ele não teria de como fazer justificar que vocês já pagaram essa doação, porque faz parte do rito que ele tinha que fazer. E, enfim, a gente explicou que ninguém nem ia dar, porque ninguém ia entender. Ele, não, mas eu tenho que passar. As no pessoas final, nem levam mais dinheiro, Sim, né? ele passou super discretamente, assim, tava tocando uma música bem bonita, a gente até deixou uma música bem forte nessa hora, eu nem lembro qual era, mas porque as pessoas ficavam mais olhando pros dois Sim, e ninguém percebeu. E a gente tinha uma questão de tempo, não pela igreja, mas porque era a festa da música na França, a gente já sabia Que é uma disso. data, enfim... Festiva, comemorativa, onde né? vários espaços fazem algum tipo de festa ou apresentação de música em restaurantes, e na praça a gente ia ter isso. A gente ia ter um palco. Isso foi uma coisa que a gente acabou descobrindo mais perto do casamento, porque a gente sabe que tem comemorações, mas você não sabe o que vai ser feito até que eles realmente divulguem. E aí a gente descobriu assim bem perto, apesar de saber o palco, né, que ia ter, a gente pediu para ir pro lado, eles foram super legais, mas a gente descobriu que ia ter uma apresentação de um coral de idosos muito no final da cerimônia. Então a gente conseguiu que eles segurassem essa apresentação por uma meia hora e com isso a gente teria que tirar os cumprimentos porque senão a música ia concorrer. Bom, então já que você falou da Fête de la Musique, o que mais que teve, assim, digamos, de desafio que surgiu no processo? No processo, porque é natural, não é que seja uma coisa ruim, Sim. é só que é natural quando a gente está organizando uma coisa fora de casa, né? A Marina sempre foi muito consciente de querer um casamento na França com um toque brasileiro e não fazer um casamento, que é uma grande diferença, de não fazer um casamento completamente brasileiro lá, sabe? Tá. Que aí você só usa o cenário. Não era esse o objetivo. Até bom pra expectativa, né? Sim. Isso é super importante, eu sempre falo que isso faz toda a diferença, porque quando as pessoas chegam lá, elas entendem que eles escolheram porque eles gostam de lá e não porque eles queriam fugir de São Paulo ou fazer alguma coisa diferente. E que elas estão tendo essa experiência. Sim. E até apresentar uma coisa diferente para os convidados, né? É completamente diferente. Totalmente, não só o lugar, mas assim, de entender um pouco da cultura e entender que eles adoram aquilo. Obviamente, assim, quando eu faço casamento fora de São Paulo já, não é nem só fora do Brasil, a gente tem que fazer, eu sempre falo, um intercâmbio cultural, entender o que funciona e o que eles realmente entendem, porque eu acho que isso faz toda a diferença, porque não adianta você explicar e a pessoa ficar... E ela não sabe nada do que você tá falando, entendeu? E até onde eles conseguem acompanhar e realizar de uma maneira que a gente entenda. E adaptar o que eles sabem fazer, mas o que faz a nossa festa acontecer. Porque não adianta, os brasileiros são animados. Eles sempre quiseram uma pista. E tem todo um segredo de timing para você poder fazer essa pista durar, que não é o que eles estão acostumados. Sim, eu acho que o primeiro maior desafio foi justamente isso, explicar como é que funciona um casamento no Brasil em termos de cronograma, porque para eles acontece bem separado. Primeiro é o jantar, depois você vai pra pista, tal. Tem um momento do discurso e aí foi um momento super importante que a gente sentou e falou, não, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão comendo, as pessoas também estão dançando e bebendo e tudo tá acontecendo. E explicar isso para eles foi muito difícil, porque quando a gente falou, as pessoas, a gente quer ter essa liberdade das pessoas comerem a hora que elas quiserem, para que a pista seja mais fluida, ela falava assim, então, mas como é que funciona isso? Como eu quantifico não é a comida? Jantar empratado? Não é um jantar empratado. Então quer dizer que as pessoas comem em pé? Elas ficam de pé na pista? Eu falei, não. Elas se servem, elas oportunamente sentam e revezam, né? Mas tudo acontece ao mesmo tempo. E eu acho que isso é um dos segredos dos casamentos funcionarem aqui, que é muito legal, que você tem essa liberdade de sentar e conversar com a sua amiga enquanto o seu marido tá tomando um drink, de dançar e depois comer doce um pouquinho e voltar pra pista. Você não tem esse rigor, né? E assim,
essa liberdade faz com que a festa dure mais. E aí eles entenderam que a pista era uma prioridade pra gente, porque num dado momento, eles até falaram, ai, mas então depois que a pista começa, vocês não param pra sobremesa? Eu falei, se você fizer uma coisa dessa, as pessoas vão te tacar uma cadeira na cabeça, porque se ela estiver pulando sentada, você fala, vem aqui comer um docinho, não tem o menor cabimento. E eles começaram a entender. Foi uma dificuldade, a gente tem muito desperdício, né? E isso pra eles, assim, a gente não passou por guerra, e assim, isso foi uma coisa que pra mim, como assessora explicando, é meio difícil, porque ela falou, então eu vou ter comida a festa toda, as pessoas eu vou ter que repor o tempo todo, isso tem que estar bonito e tal, mesmo que eu tenha que jogar comida fora, e aquela hora... Tipo, vamos tentar fazer uma solução. Então a gente não fez ponto de buffet, a gente fez uma ilha fria no começo, com itens da culinária deles, mas que as pessoas já chegassem da igreja e tivessem como comer, não ficar dependendo tanto de canapé. E depois eles fizeram o que eles chamam de live stations, que com 3 pratos principais que as pessoas podiam comer. Não, e que eles finalizavam na hora. Então, assim, eles iam vendo à medida que estava tendo uma demanda. Tá. Sim. Puderam sentir, né? Puderam sentir e não ficou tudo ao mesmo tempo. Então, com isso... eu criei, não é a minha especialidade, porque eu não sou de buffet, mas eu criei junto com eles, assim, todo um cronograma de que horas até que horas é o canapé, que horas a ilha vai ficar montada, que horas a ilha sai, como a gente entra com, né, até que horas fica essa parte do live station, que seria o nosso jantar, e depois a gente entrou com um ponto de crepe. Era crepe e croque monsieur. Mini, assim, sanduíche. Que é uma coisa super local, que as pessoas iam gostar, e aí eu já conseguia liberar a live station. Então a gente trocou de uma maneira que eles entendessem, que também fosse uma comida que as pessoas curtissem. Sim. E que também a gente não tivesse esse desperdício. E aí, quem veio pra cá foi o pessoal da gastronomia do hotel. Foi. E você levou pra um casamento brasileiro, pra eles verem? Libanês! Ah, tá. Você queria chocar, né? Você queria, assim... Foi assim, choque cultural total. Vem cá ver o que é comida. E aí... E flores, decoração. Elas olhavam, era tão engraçado, porque elas olhavam assim... Isso aqui não existe, esse teto inteiro, assim, de flor de lá? Não. Vocês são isso pro casamento? Sim, mas vocês estão montando desde quando? Ah, desde ontem. Hã? Muito bom. Isso aqui foi construído, esse corrimão tá com verdes, assim, essa fonte, tinha uma fonte na frente, ela falou, mas isso não é do espaço? Eu falei, não, porque no Manville tem uma fonte real. Sim. E foi muito legal. Mas foi muito importante também, foi né? fundamental. Foi aí que elas entenderam o que a gente falava de mesa de doces. E dessa dinâmica também. E da dinâmica de tudo ao mesmo tempo. Elas viram todos os drinks do bar, elas ficaram chocadas. Uma coisa que elas ficaram muito impressionadas foi com o staff, o número de garçons que a gente tinha para fazer o negócio acontecer. E aí ela falava, gente, vocês têm um exército. Ela falou, isso é um exército. Eu tô chocada com o exército que vocês têm. E a decoração, aí eles também começaram a entender quando a gente falava de decoração, de arranjos mais fartos, porque assim, a gente tinha um lugar lindo, né? Nem era a intenção, era enfeitar o local. Sim, sim. Mas é diferente você colocar uma florzinha num copinho, sim, ou fazer um belo arranjo. Um belo arranjo, exatamente. Apesar de eles fazerem lindos arranjos, é outro jeito de apresentar. E em casamento normalmente é menos, né? Eles fazem assim, bem pontualmente. Exato. Né? Então elas conseguiram ter uma dimensão do serviço, que foi importante, ver os drinks, foi muito bonitinho quando a gente voltou lá pra França, elas fizeram um Moscow Mule pra gente. Ai, que fofo. Não, a gente só descobriu que tinha o Moscow Mule francês e o brasileiro porque elas vieram, porque elas tomaram e falaram, não, mas é diferente do nosso. E aí quando a gente foi pra lá, ela falou, mas você quer servir o brasileiro ou o francês? Aí eu experimentei os dois e falei, eu prefiro o brasileiro. Aí ela fez. Ela foi. E aí elas entenderam a mesa de doces, e foi muito engraçado porque mudou, porque até então a gente estava nessa dúvida de fazer uma mesa de doces, mas a gente queria uma mesa de doces com docinhos. É que pra ela, a mesa de doces... doces... Vamos falar disso porque isso é importante pra gente, é um dos ícones do casamento brasileiro e lá é diferente, né? Total. Então, o que elas pensavam? Quando a gente tava falando em inglês, né, a palavra doces, a gente tava achando que a gente tava falando uma coisa e ela tava imaginando outra, que era sobremesa. Sim. Então, pra ela, a mesa de doce era a mesa de sobremesa. Então, ela queria fazer tortas grandes,
como que é? Uma tortinhas também Era pequenas. Tudo mini sobremesa, mousse, É, sei mini lá, umas sobremesa, coisinhas. sabe? Tortinhas de fruta, eclair, essas coisas, né? E aí elas não conseguiam. Aí a gente falou, bom, se é isso, vocês têm que fazer mini. Não, Micro. Micro. Nano. É, exato. Só que aí... Pra caber nisso, aí a gente apresentou pra elas forminha. Aí elas falaram, forminha? Nossa, elas não entendiam. Aí levaram um monte de pra lá. palavra pra isso. Ficou forminha até hoje, elas devem falar forminha. Forminha, ela conhecia o forminha. Mas a gente teve uma dificuldade, porque a gente degustou, elas falaram que tudo bem, então mini sobremesas, porém, a nossa mesa de doce está montada desde o começo até o fim. E patisserie não pode. Não aguenta, né? Não aguenta. Então, aí a Porque gente tem creme de trouxe- leite. Então ela falou, não, por questão de higiene, por questão de... E o hotel tem umas políticas mais rigorosas, né? Então ela falou, não posso deixar. Porque quando a gente chegou, então é isso, então vamos fazer com macarrão, vamos... Ela falou, mas não vai dar. Aí começou a questão do horário, porque aí eles começaram, então se a gente não pode, então a gente vai fazer uma leva de doces para receber, porque as pessoas iam entrar pela mesa de doces, aquele impacto brasileiro que a gente gosta e fica super bonito. E aí ela queria fazer sem nenhum doce e depois por doce. A gente não vai dar, porque era uma área linda, aquele gazebo, né? Era um jardim de inverno. E aí ela falou, então tá, então será que a gente tem que fazer doces fake ou uma leva de doces que depois não pode ser comida e depois de um momento... Não, mas você sabe que o nosso bolo tinha um bolo idêntico, fake, pro começo da festa. Mentira. E quando eu fosse cortar, ia colocar o real. E foi assim? Idêntico, foi assim. Jura? Porque Não deu pra perceber. Então, porque o bolo, Muito bem feito. ele não... ele não ia aguentar. O bolo não ia aguentar. Ele não era pasta americana. Mas os docinhos estavam bem gostosos. Eu degustei vários, posso dizer. Ai, que bom. Tava Porque uma foi delícia. aí. Porque a gente falou, não dá pra fazer doce e jogar tudo fora. Não dá, não tem como. E aí, a gente tava pensando em soluções. Quando elas vieram pro Brasil, aí foi muito engraçado. Elas andavam em volta da mesa de doce e falavam... agora sim, eu entendi o que vocês estão falando. Então, a gente tem como fazer. Aí a gente fez como se fosse alguns bombons, trufa, calisson, que são coisas bem de lá, algumas frutas secas. Tinha uns docinhos, pareciam umas... Aí tinha macarrão, que ela assim. falou, tem uma receita de macarrão que é diferente, que não leva, tal, dá pra fazer. Eu falei, então... Tava bem gostoso. E aí ela entendeu, ficou super empolgada, ela fez tudo mini mesmo, sabe? Que ela entendeu que é tipo uma mordidinha. Mas eu achei que ficou também interessante, porque justamente você tinha sabores de lá, né? Eu acho bem lógico. melhor do que... Sim, e levar até durante o esse processo me perguntaram, falaram assim, mas vai ter bem casado? Eu falei, não. Porque assim, a gente já vai aqui no Brasil e todo casamento tem bem gente, casado. qual que é a novidade? Não faz sentido, assim, eu adoro bem casado. Sim. E acho super típico daqui, né? Sim. Lá eles não conhecem, então não faz sentido eu ficar levando coisas daqui. Eu acho que tem que usar o que a gente sempre falou, que foi isso, assim, dar um toque brasileiro, fazer a festa nos moldes que a gente gosta, mas com a matéria-prima deles, no lugar deles, o que, enfim, a culinária deles. Deu bem certo isso. Mas também, por exemplo, eles ofereceram pra gente tartar de pato, não era? Aí eu falei, não, isso acho que já é demais, entendeu? Assim, vamos fazer o que também as pessoas coisa que as conhecem. conheçam um pouco mais. Porque ela falava assim, mas o nosso chefe é Michelin, como é que eu vou falar pra eles? Eles estão pedindo coisas mais simples, ele gosta de inventar, gente, mas se você colocar coisas que as pessoas não compreendam, elas não vão conseguir. Aí o gasto vai ser maior, né? O desperdício. Exatamente. E uma das coisas que eu acho que foi ponto alto foi a pista de dança. Na verdade, a festa toda será ao ar livre, né? Mas a pista de dança, assim, olhando pros DJs e ao fundo as árvores... Foi lindo, mas é sofrido, hein? Pelo amor. Foi. Nossa, como foi? Porque foi muito bonito, Pra valeu mim, a pena. Foi tranquilo. Mentira, gente. Olha só, no dia que eu tava me arrumando, eu olhei pra fora, vi uma nuvem. Eu falei, não, assim... De onde vem? De onde veio essa nuvem que a previsão não me contou? Porque assim, eles têm um tempo pra montar a cobertura, então a gente teve que tomar a decisão de não colocar a cobertura mais ou menos uns 5 dias antes, não foi? Uma semana antes. A gente olhou na previsão, 1000 opções de canais diferentes né, que dão previsão de tempo, e todos estavam indicando que não ia chover. Falei, ok, isso tanto pro welcome quanto pro casamento. Então, vamos nos dois sem cobertura, mas morrendo de medo, né? Não faço mais isso. Eu já vi. Não tem saúde. Quem quiser casar.
Juro, umas 3 idas a dermatologista pra resolver isso. A gente tava falando de... Foi junho? Junho. Que dia foi? 20 e 21. Tá. E então tomamos uma decisão, não vai ter, ok. Tudo bem. Aí chegou no dia do welcome, primeira vez. Quando eu entrei no carro pra ir pra festa, o motorista começou a ligar o para-brisa. Eu falei, não tá acontecendo isso. E aí choveu um pouquinho, tinha alguns guarda-sóis que faziam parte da decoração da festa. Quando eu cheguei lá, graças a Deus, fez assim, a nuvem foi embora e fez o maior sol. Foi incrível, foi mesmo. Não, e o pôr do sol. Porque eu não sei onde vocês estavam nesses momentos, porque você foi fazer as fotos, né, depois da cerimônia, vocês já estavam acompanhando e tal. Na hora do coquetel começou um pôr do sol que o céu ficou lilás e rosa. Não, gente, que coisa linda. Isso foi no dia seguinte, dia do casamento, né? Dia do casamento, aí no dia do casamento, tava me arrumando, vi a nuvem e tal, chamei a Mari e falei, Mari, vai chover? Ela falou, não vai chover, fica tranquila. Mas assim, aí eu falo, ela tá mentindo. Aí, bom, me arrumei e tal, fui pra igreja. Eu tava na porta da igreja com meu pai, caiu um pingo, assim, uma chuvinha. Aí eu olhei pro meu pai e ele falou, esquece, fica tranquila, vai dar tudo certo. Deu tudo certo. E aí disseram que bem no comecinho, assim, no coquetel, deu uns pinguinhos, mas depois... nada demais. Parou. Tinha algum plano B ou não? Bom, nem sei se você sabe disso. Eu chamei uns equipamentos extras, deixei montados os equipamentos no gazebo, onde era a mesa de doces. Ah, tá. Porque pelo menos a gente teria toda essa parte, e aí eu ia abrir a parte interna do hotel, usar o restaurante, essas coisas. Mas as pessoas vão ter que circular um pouco pela chuva. O que é uma boa assessora? Ela faz o plano B, nem conta pra noiva. Pra noiva não ficar estressada, maravilhoso. Esse plano B pra mim não era um plano. Mas assim, eu não recomendo, eu deixo isso bem claro, eu não faço mais isso. Porque... Rasga o contrato, né? É que a Marina, a gente, desde o começo, a Marina sempre foi muito consciente de todo o processo. Ela sempre gostou de participar do processo, né? A rainha da planilha. E a gente teve essa sintonia. E isso foi muito bom. Mas eu acho que é um preço que você não precisa pagar. Porque é aquilo que a gente já falou, de você ficar olhando. E uma coisa que você não tem controle. Sim. E aí você pode perder o dia, sabe? Porque mas eu acho que eu tava tão confiante que ia dar certo, sinceramente. Eu não fiquei assim, louca, olhando pra... Eu olhei e falei, não, ok, a decisão é essa. Eu não sei porquê, mas eu acho que até foi mas eu acho que ajuda, sabia? Ajuda, mas talvez eu tenha até sido um pouco irresponsável, porque pra mim, tipo, não tinha opção do plano B, tava tudo certo, ia dar tudo certo, e graças a Deus deu tudo certo. Porque... Não, mas assim, foi um diferencial, sabe? Foi. Realmente todo mundo me falou, porque tinha a Copa das Árvores, e foi muito gostoso, né, ser ao ar livre. Então... E é uma coisa que a gente quase não vê aqui também, né? Então, não. Isso por si só já é diferente, né? Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Acho que não. Não. Eu acho que não precisa mesmo, foi perfeito. Que bom. Tem alguma coisa da organização que eu não te perguntei, que você acha importante falar? Por exemplo, das vans que a gente tinha comentado antes. O que você acha? Vamos deixar de dica, para quem vai casar, vai fazer um Destination Wedding. O que os noivos precisam, não sei, que eles precisam pensar para o conforto dos convidados? Eu acho que, primeiro de tudo, é ter uma pessoa local que ajude com essa parte cultural. Eu acho isso super importante. Ter uma assessoria daqui, que é quem vai fazer todo o passo a passo, explicar isso, mas você ter uma pessoa local que valide que aqueles fornecedores são reais, porque hoje com o Instagram você acha que você descobre tudo sozinha. Verdade. Mas e se aquilo não é real, se aquela empresa não tem um CNPJ, no trâmite até... Às vezes de confiança também, de né? confiança, né? Às vezes ela é real, mas não é boa. Exatamente. Né? E até porque validou a gente teve alguns prazos de pagamento super complicados, né? Porque a gente faz uma transferência internacional. Então, tendo uma pessoa ali que já trabalha com o fornecedor e fala assim, olha, esses noivos vão pagar, calma, o dinheiro vai entrar, ajudou muito. E na parte burocrática também, porque, por exemplo, por ser Fête de la Musique, a gente ia ter essa apresentação na porta da igreja e as pessoas ficam na praça nesse dia. E é uma igreja histórica com ruas extremamente estreitas. E quando a gente foi ver van, a gente tinha a opção de microbus, né? Ou as minivans, que aí teriam que ser muitas, porque eram para 7, 8 pessoas.
porque não tinha como entrar para chegar na porta da igreja, não tinha como circular para fazer uma manobra. E fora isso, com a Fé dela Musique, a prefeitura ia fechar a entrada, então nem o carro dela poderia entrar. A rua ia ser interditada. Por mais que eu tivesse acesso, eu vindo do Brasil pedindo uma autorização de uma prefeitura, é completamente diferente de uma pessoa local que tem um CNPJ e explicar o que vai acontecer. Que fala a língua, que já tem uma... Então, assim, isso é super importante. Agora, deixa eu só então fazer um adendo rapidinho, porque assim, muitas noivas ficam na dúvida assim, contrato uma daqui ou uma de lá. Então, assim, só pra deixar claro, são as duas, tá? Porque é tão importante quanto ter essa pessoa local que conhece as regras, os costumes e fala o idioma, é ter a brasileira que vai... Isso eu tenho que falar. Eu sou fundamental. Não, mas é... Não, mas isso eu acho uma coisa super importante pra eu falar, inclusive. Assim, a Mari pra mim foi essencial, assim, não tinha como não ter. O que no momento do processo, meu marido falou, mas por que você tem que ter duas pessoas, uma aqui e uma lá? Não tô entendendo, elas fazem a mesma coisa. E durante o processo se tornou muito nítido que não, elas fazem coisas completamente diferentes e complementares. Então, aqui, a Mari conhece todo o trâmite de um casamento brasileiro. E ela pôde passar isso tudo pro pessoal de lá. Então, coisas muito técnicas, por exemplo, os horários que as coisas tinham que acontecer, quantos garçons você precisa ter para cada pessoa, pontos de bar. O mínimo detalhe. Assim, do mínimo detalhe. Então, todas essas coisas técnicas de uma festa para acontecer lá, até quantas flores precisa para fazer um buquê bonito. Assim, claro que em todos os momentos ela estava conversando com os fornecedores, mas ela tem essa expertise global. E ela estava em contato comigo sempre, a gente fala a mesma língua. Sim. Então a gente teve esse contato mais próximo, ela entendeu o que eu queria e conseguiu passar isso para eles. E ao mesmo tempo a pessoa que estava lá conseguiu entender tudo que ela estava conversando e passar para os fornecedores que iam trabalhar lá. Então a gente também tinha fornecedores aqui, que a gente levou para lá, que ela fez toda essa interface, que a outra não teve. E a outra teve interface com os fornecedores de lá. E ela sempre trocando muitas ideias. Eles realmente tiveram muito boa vontade, assim, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente faz casamento fora, e eu acho que agora que tem tido tanto, é você cuidar um pouco, dar um pouquinho de conforto para os seus convidados. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco nisso. Obviamente eu não ficar super preocupado com a pista, com a bebida, com a música e tal, mas assim, a pessoa tem um gasto, eventualmente ela perde um dia de trabalho, ou férias que ela gostaria, né? E vai para o lugar que você destinou. É importante você colocar, por exemplo, uma agência de turismo para a pessoa entender. Você teve, não sei se era uma agência ou se era um concierge, não sei qual foi exatamente o tipo de serviço que você contratou, mas a pessoa era muito boa. Ai, que bom. Nossa, ajudou super. Tá, a agência que a gente contratou foi a Original Miles, que são duas pessoas que são super minhas amigas. E desde o começo eu falei, não, eu preciso dar esse suporte para os convidados, porque não é um lugar tão fácil. Sim. Não que seja tão difícil também, mas... também, assim, não cabia todo mundo no hotel do casamento, né? Então tinham os próximos, aí elas faziam a lista. Não, foi ótimo, foi muito bom. E eu acho que até um conforto tanto para os convidados que estão indo para terem as opções dos hotéis e ter uma agência por trás, ajudar a organizar, tinha que pegar um trem, não é um voo direto que você pousa e tá em Paris, né? Então tinha todas essas coisas, tinham 2 eventos, as pessoas tinham dúvidas de como elas iam para os eventos, porque lá, como é uma cidade minúscula, não tem Uber, não tem táxi. Então eu tinha que falar, não, você vai pro ponto tal, tinha todo um cronograma de onde as pessoas poderiam pegar as vans, se não alugasse carro e tudo mais. E eu acho que foi super importante, mas também, se eu pudesse dar uma dica, é um super conforto pra noiva também. Com certeza. Porque ela conseguia me passar um relatório de onde estava cada pessoa pra eu poder mandar um gift. E já pensou todo mundo te ligando pra tirar as dúvidas? Porque eles ligam. Exatamente, as pessoas ligam. As pessoas ligam. Então, muitas dúvidas eram passadas pra agência. Elas tinham um controle mais assíduo, assim, de onde as pessoas estavam ficando. E até pra eu saber os confirmados. Sim. Porque quando a pessoa fecha a viagem com a agência, já é certo que ela vai, né? E eu acho que... Eu acho super legal a RSVP normal, mas é mais difícil as pessoas realmente confirmarem, assim, né? Sei lá, eu pelo menos nunca vi. Eu acho que dá um acesso para as pessoas de, às vezes até... O suporte, né? Eu acho que a pessoa se sente um pouco cuidada.
e de saber, né? Então já que eu vou ter que viajar, se eu quiser estender a viagem, como é que eu faço? Eu já tô em outro lugar, como é que eu chego aí? E eu acho que isso é super importante. A questão do transporte foi fundamental, depois foi uma das coisas mais elogiadas. As vans, as famosas vans. As famosas vans, porque a gente estava num local... Eu, quando cheguei na semana do casamento, eu fui pedir um táxi para levar umas coisas no hotel e a mulher perguntou se era para hoje. Ai, nem sabia disso. E ela falou, eu falei, não, mas óbvio que é pra hoje. É pra agora. Mas você vai pedir agora, pra hoje? E isso era, sei lá, 2 da tarde. Maravilha. E eu falei, por favor. Aí quando ela chamou e eu falei que o táxi era para o hotel e eu estava a 10 minutos do hotel, ela falou, mas ele não vai querer ir. Eu falei, senhora, eu estou com 8 malas, como é que eu vou fazer? Andar na rua de pedra? E aí o cara veio, foi super legal, mas enfim... É diferente. Então, e quando a gente conversou sobre isso, e toda a dificuldade que as pessoas iam ter de chegar, as pessoas não... Elas podem até arranjar como chegar, mas elas não vão conseguir ir embora. Eu falei, vai todo mundo dormir no jardim. Do evento, né? Porque de madrugada, como é que vai já fazer? tá todo mundo, já bebeu e tal, e é isso que... E pra explicar pro Felipe foi essa conversa. Olha, mas eu quero só fazer um adendo aqui, que não é só pra... Assim, vocês estavam... A gente estava em vilarejo, né? Tipo, Sim. Na Provence são vários, um do lado do outro. Mas mesmo em cidade grande eu já tive problema voltando de casamento. De não ter. Pois em Paris, às vezes você não consegue. No caso, em Firenze, saindo de um casamento, a gente não conseguiu de jeito nenhum. Todo mundo que ficou no casamento não tinha nada. Não, e eu não falo que é um item obrigatório. Eu só... aliás, eu acho que assim, não é que é obrigatório, mas eu sempre penso, né, a função da assessora, na verdade, é chegar com o que vai acontecer para você fazer as escolhas mais certas. E eu sempre falo, a pessoa, ela se desbancou do Brasil para vir para cá para passar 3 dias. Ela gastou um dinheiro considerável numa moeda que não é dela, porque ela gosta de você. E assim, o se vire não é uma coisa legal, porque ela já fez bastante a parte dela. E eu acho que isso é importante, porque é um detalhe muito bobo, mas que você pode ter amado o casamento. Se você ficar parada na estradinha de Provence, você vai perder um pouco da magia, entendeu? Sim, você vai se sentir, com certeza. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente foca muito em algumas coisas de presente, uma lembrancinha ou alguma coisa que, assim, óbvio, um boas-vindas no hotel é maravilhoso, mas eu acho que, assim, a pessoa precisa ter um mínimo de suporte. Eu acho que isso dá o recado de que você pensou nela, entendeu? Sim. Bom, vamos terminar o vídeo falando do vestido, que foi, assim, um sucesso absoluto, como eu falei. Né, a foto de mais like que a gente teve no Instagram no passado. E eu lembro muito como... Eu não trabalho com minha mãe, mas a minha mãe, sempre que chega em casa e a gente se encontra, ela quase faz um relatório. Então eu lembro dela já ter falado que ela estava contente porque tinha uma noiva que queria fazer um vestido super diferente, era um vestido que ela também gostava. Então conta um pouco como foi o processo. Então, Porque tudo surgiu de uma inspiração. Sim, eu sou cheia da pastinha de inspiração. Então, desde o momento que eu fiquei noiva, eu falei, vou procurar, tal, no Pinterest, né? Comecei a procurar, daí eu fui experimentar, ele me pediu em casamento já em Paris. No dia seguinte, eu fui, enfiei lá, enfiei lá. Maravilhoso, gente, mulher provou o vestido. E eu comecei a provar vários vestidos. E aí, eu voltei de lá e falei, não gostei muito de nada pronto, talvez eu queira fazer uma coisa... Assim, gostei de uma parte de um, parte de outro. Que é natural. Que é natural, né? E tem gente que super tá ok, né? Sei lá, enfim, adapta e dá tudo certo. Mas eu falei, eu quero fazer exatamente como eu quero, em todos os detalhes. E aí tinha várias inspirações, eu mandei várias pra Mari e falou, assim, mas uma não tem nada a ver com a outra. Você não tá entendendo? Que também é normal. Que também ela falou assim, você quer o liso com renda? Eu não tô entendendo. Aí, mas ela falou assim, eu acho que esse talvez seja um pouco mais seu estilo, pelo que eu vejo, né, das suas roupas e tal, não sei o quê. E aí eu gosto de dar pitaco, eu tinha o favorito. Não, eu adoro. Aí ela falou, meu favorito é esse. Eu falei, eu acho que o meu também. Mas a inspiração era de um vestido que não era de noiva. Era um vestido de uma coleção Valentino bem 2012. antiga. Spring Summer 2012. E florido. É lindo. E aí, eu mostrei pra minha mãe e minha mãe falou, nossa, bom, vamos ver. Mas ele era florido, uma coisa que até combinaria, né? Porque Sim. num primeiro momento vocês cogitaram fazer, Sim. né?
Porque combinava com as lavandas e com o clima. Não é florido, né? Ele tem... Era por baixo. Por baixo um fogo renda. super discreto, Delicado, mas super né? delicado. Pastel, Com os pastéis. Aí a Mari falou, não, vamos marcar então com algumas pessoas que fazem vestidos sob medida e você conhece, troca uma ideia e vê o que você acha. Aí a primeira pessoa, ela falou, vamos marcar com a Wanda. Falei, vamos, né? A gente tinha um cronograma com outras pessoas. Primeira reunião foi com a Wanda. Aí chegamos lá e tal. E ela foi muito legal. Já desde o começo, assim, a gente adorou ela. E aí eu mostrei várias referências pra ela. E ela só assim, tá bom. E não mostrou a favorita. Não mostrei a favorita. Aí ela, não, isso é bonito e tal. Não se empolgou muito com nada. Aí tava quase acabando a nossa reunião. A Mari falou, mostra aquela referência do meu favorito. Aí eu falei, também é meu favorito, mas não sei, eu tô meio em dúvida e tal. Aí eu peguei e mostrei. Ela falou, esse sim. Foi bem assim, sabe? Esse sim, inclusive... Peraí, aí tinha Ela tem uma pilha, uma assim, pilha, né? assim, de revistas e recortes e caderninho. Na mesa. Aí ela puxou, assim, uma folha que era justamente um zoom na parte superior do vestido, da mesma referência da minha, impresso, assim, grande, colorido. Ela, olha aqui, é o mesmo vestido. Porque eu tô louca pra aparecer alguém aqui que queira fazer esse vestido. Tô louca pra fazer esse vestido. Aí eu falei, nossa, aí eu sou meio assim, eu acredito nas coisas. Eu falei, eu acho que era pra ser. Tem sintonia, né? Não foi incrível. Falei, era pra ser. Aí ela falou, inclusive eu tenho essa renda do Valentino. Aí ela foi lá, pegou a caixinha de rendas lá, né? Aquelas coisas maravilhosas. E puxou a renda. Eu falei, não, então agora... Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Na hora, aí a gente já fechou, falei, então é isso. Eu falei, Mari, pode cancelar todos os outros. Eu não fui nenhum outro, nenhum. Falei, pode cancelar todas as outras pessoas. Vai ser com a Wanda, tá tudo certo. E aí a gente foi criando, né? Durante o processo a gente cogitou mesmo fazer florido, mas depois eu pensei, putz, acho que não é muito meu estilo, porque eu acho que tem que ser. Acho que é uma noiva mais moderna, que usa cor, assim, né? Uma coisa mais ousada, talvez eu me arrependa no futuro, quando eu olhar pra trás e tal. E aí ela também foi, a gente foi colocando... Foi construindo em cima da referência. Exatamente. Uma coisa que eu lembro que na prova, né, que ela mostrou, ele ganhou muito mais camadas de saia, né? Ele tinha muitas camadas de saia, não sei se Muitas. você lembra. Acho que diversos tecidos, né? Ela tinha organza. Bem delicados, Tudo muito leve, mas muito... mais rica, ficou uma saia mais rica. Não, com certeza. E foi uma... ele também, no lugar digamos, da estampa, entrou uma renda, né? No lugar da estampa entrou uma renda. Com forro nude. Com forro nude. Ai, ficou muito lindo. Ficou. Não, ficou lindo. E na referência, o cintinho ali com o laço é pra frente, a gente colocou pra trás. A gente foi adaptando, assim, completamente diferente do vestido. Mas foi muito... Assim, eu sou suspeita, porque a Wanda é maravilhosa, e você também é suspeita, mas assim... Não, mas ela é muito detalhista, e eu também sou. Então, desde a primeira prova, eu falei, eu fiz a escolha certa, porque ela ficava ela mesma, assim, marcando tal, e às vezes até demorava um pouco, mas eu tava achando sensacional, porque é aquilo, é detalhe do detalhe do detalhe, e eu sou detalhista, então quando eu encontrei aquela pessoa detalhista, e que ficou perfeito, o corte ficou perfeito, o caimento ficou perfeito. Eu acho que combinou, ela. isso que eu ia falar, combinou muito com você, muito delicado, muito, combinou muito com o lugar, com o clima do casamento. Total. E pra finalizar mesmo agora, o cabelo trançadinho, que foi uma coisa muito charmosa, né, com as florzinhas, acho que foi o look de noiva, assim, totalmente harmonioso, né? Eu amo trança, amo. Então, muitas vezes, quando eu vou em casamento, eu faço penteado com trança. Então, eu falei, eu quero que tenha. Já tá quase uma marca registrada, então. E eu acho que também dá um toque... Eu não queria uma coisa muito dura, assim, sabe? O vestido era muito fluido, tudo era de dia. Então, eu pensei em um coque, talvez muito preso. Talvez fique um pouco engessado pro look que eu tava. E, assim... o que eu já tô acostumada também, né? E aí o toque das flores, acho que deu todo o charme. A gente pensou, assim, né? De ser uma coisa que é de lá, então eram os migués.
e bem pequenininhos, e uma coisa de jardim, frescor, assim, da primavera, provençal. Do campo. Da época das lavandas. Bom, você pode fazer festa de 1 ano esse ano, né? De casada lá. A gente tá esperando. Então, estamos esperando por isso. Ainda dá tempo. Pra reviver. Não, eu espero que vocês tenham gostado. Tem que ver de novo vídeo, foto, tudo que tá lá no nosso site pra vocês entenderem do que a gente tá falando. E obrigada por terem vindo. Obrigada a Adorei você, o bate-papo. Obrigada. Adorei. Até a próxima.